Vamos fazer o quê? A massa primeiro ou o recheio? Nós vamos primeiro fazer o recheio. Boa. Porque quando se faz a massa e coloca o recheio quente, ela pode se despedaçar. Então sempre é bom deixar o recheio frio. Boa, faz ele primeiro, já vai Isso. adiantando, depois ele vai ficando friozinho, você vai pra massa. Isso. Então vamos para o nosso recheio. 3 peitos de frango, meia xícara de chá de azeitona sem caroço, Isso, tá aqui. meia cebola, 2 dentes de alho, 1 colher de sobremesa de açafrão da terra, 2 pimentas de cambuci, 1 colher de sopa de cebolinha, 1 colher de sopa de coentro, meia xícara de chá de molho de tomate, 1 colher de sobremesa de páprica picante, 1 limão Tahiti, 2 latas de milho verde e 1 colher de sopa de farinha de trigo. Isso, o que acontece? Aqui eu misturei todos os temperos para o frango ficar bem temperadinho e quando nós formos grelhar ele ficar o que acontece? Muitas pessoas vão fazer os recheios e elas cozinham o peito de frango. Sim. Só que o peito de frango, ele é uma carne que não tem gordura nenhuma. Então, quando você faz isso, você perde toda a suculência dele. E aqui eu coloquei os frangos em cubos. Se caso você quiser, você pode grelhar o peito de frango inteiro, depois desfiar ele. Tá. E daí, ó, eu tô colocando Boa ele ideia, com um porque ele fiozinho. fica sonso. Justamente. Coloquei ele só com um fiozinho aqui de azeite, tá? E eu coloquei todos os primeiros temperos, que foi o alho, a páprica, o açafrão da terra. Já falando em cereal, o açafrão da terra é ótimo para imunidade. É bom mesmo. A pimenta cambuci, que vai dar um sabor super diferente. E eu vou dando essa grelhada aqui no frango. Você, sempre quando for para grelhar, frigideira antes quente. Já quente. Isso, já deixa ela quente, qualquer tipo de carne. Primeiro sela com bastante calor, que daí ele não vai evitar de ficar soltando muita água, tá? Daí eu tô grelhando bem o frango. Enquanto o frango vai grelhando, a gente pode ir fazendo, colocando a manteiguinha nele, a cebola, aliás, perdão. A gente vai colocar a cebola, o que acontece? A cebola ela vai soltar a água dela. De água. Daí o frango vai ficar mais suculento ainda. Mas já tá tão cheiroso. E a hora que eu olhei ali, eu falei, gente, gostei desse frango, que ele tá vivo. Né? Assim, tá uma cor bonita ali no prato. E o açafrão da terra e a páprica, modéstia à parte, assim, eu acho que super combina pra ave, sabe? Que o frango, se você não colocar muito tempero, ele fica meio sem graça. Sim. Tá vendo como ele já tá? Muito rápido, né? Então não precisa cozinhar antes, gente. Não. Já tá bem grelhadinho, ó. Daí como eu vou meio que cozinhar ele, eu não vou colocar, não vou grelhar muito ele, porque daí ele não vai ficar sem perder o suco, ele vai ficar uma carne mais macia. Tá. Eu vou colocar já todos os ingredientes, tá? O suco de limão aqui, se a pessoa não gostar de suco de limão, pode colocar vinagre também. É para dar uma leve acidez e que eu acho que combina com a pimenta. Boa. Daí eu entro aqui. Nossa, por que a farinha de trigo? A gente vai fazer e quando a gente vai colocar o molho, ele pode ficar um pouco aguado. Então eu vou colocar uma colherzinha de farinha de trigo, que ela vai fazer o molho ficar grosso, sem eu precisar usar creme de leite, maisena. Nossa, e é pouquinho, é 1 colher só. Justamente. E ele vai ficar bem cremoso. Todos os temperos vão começar a unir aqui. Daí você deixa ele cozinhando bem. Vamos entrando com o molho de tomate. Nossa, tá muito bonito. E agora vamos deixar ele cozinhar um pouquinho. Tá bem cheiroso, né? Bem cheiroso. O Brasil está bem cheiroso. As pessoas que preferirem também, ao invés de usar frango, pode usar legumes. Se você fizer essa massa que nós vamos fazer agora, e você quiser usar brócolis, cenoura, abobrinha, fazer um creme branco, colocar queijo, fica muito bom. Gostei. Esse tipo de torta é muito bom porque você consegue vender ele tanto à noite, para um jantar,
como à tarde para um lanche. Como e de até manhã para um também, almoço, por exemplo, você junta com uma salada, então, bem, né? Isso, então Fica para as uma pessoas delícia. que estão aí em casa e quiserem fazer, é muito bom, porque é uma renda extra, né? Se não for a renda principal. Se não for a principal. E os Justamente. ingredientes não são caros, né? Não. Eu acho que o que faz a comida ser boa não é o ingrediente ser caro ou não, é o modo de preparo. Então, quando você faz com amor e você faz de uma forma criativa, você agrega valor ali. Com certeza. Ó, nosso recheio já tá pronto. Agora eu vou colocar só a azeitona. Ah, já coloquei a azeitona aqui? Aham. E agora ela já tá pronta, ó. Você viu que como eu coloquei a farinha de trigo, ficou mais cremosinho? Ficou mais cremosinho. Então, não evitei de soltar toda aquela água. E ele não ficou pesado. Não. Eu adorei. Tá pronto. Ó, o nosso recheio já ficou prontinho, agora vamos pra massa. Vamos para a massa. 3 xícaras de chá de farinha de trigo. 1,5 kg de manteiga, isso mesmo? Não, é 1,5 xícaras. Uma xícara e meia de manteiga, um ovo e uma pitada de sal. Então vamos repetir aqui, ó. 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1,5 xícaras de manteiga, um ovo e uma pitada de sal. Isso. O que eu fiz aqui? Eu misturei a farinha e a manteiga. E estou misturando com a ponta dos dedos. Porque o que acontece? A farinha, ela tem glúten. Então, se eu misturar bastante ela, eu vou estar solvando. E eu vou fazer com que ela fique fofinha, não fique crocante. E não é isso que E você não quer. é isso que eu quero. E outra coisa também que é interessante é que se você quiser colocar tempero aqui, se você quiser colocar ervas ou até mesmo castanhas aqui, umas sementes também, fica super legal. Fica mais saudável, uma massa integral também. Aí é como se estivesse fazendo uma farofinha. Isso, então o ponto que tem que ficar é esse. É de farofinha, uma farinha manteigada. E eu entro com o ovo. A função do ovo aqui é para dar uma junção na massa. Porque quando você for usar a gordura, se você usar azeite ou se você usar banha, vão dar texturas diferentes na massa. Então você tem que tomar bastante cuidado com o que você vai colocar. Aqui no meu caso, sempre você vai ter que observar se você vai precisar acrescentar algum líquido. Dependendo da farinha, você vai ter que precisar colocar. Então aqui no meu caso, eu vou colocar umas gotinhas, só um pouquinho, de água. Só para umedecer. O sal eu entro com ele agora, porque se eu entrar antes também, eu posso alterar na manteiga, tá? Tá vendo como ela já deu uma untada de boa? Coloco mais. A água é aos poucos, tá, galera? Não faz. Não coloca Se colocar de uma vez. muito, você vai ter bastante problema. E se forem usar a farinha integral, vai um pouco a mais de água, porque ela é um pouco mais seca. Mais seca, né? Isso. Mas aí é o mesmo tanto? Ou não? Não, vai colocando aos poucos. A água eu nunca vou colocar uma medida certa. Porque se eu colocar a medida certa, vai depender muito do tipo de farinha que você usar. A farinha depende da região, da época da colheita. Então isso altera muito, ó. Mas e a farinha de trigo integral? Se eu for usar, é o mesmo tanto da farinha de trigo que eu tô usando? De manteiga que você tá falando? Não, da farinha de trigo. Por exemplo, eu quero usar mesma integral, medida. mesma medida. A mesma medida. 3 xícaras de farinha de trigo. Justamente. Ó, como ela ficou aqui. Daí eu filmo ela, coloco um pouco na geladeira só para refrigerar. E eu já tenho a massa aqui. Olha como ela fica. Nossa, super macia. Fica macia. E eu deixo quanto tempo na geladeira, Rafa? Não, geralmente eles deixam meia hora. Só que essa massa, ela vai muito manteiga. Então, eu prefiro colocar de 10 a 15 minutos. E eu faço diferente também. Eu não gosto de abrir a massa no rolo e colocar aqui. Porque muitas pessoas não têm essa habilidade. Então, a gente vai colocando e nós vamos abrindo a massa com os dedos. Na própria forma. Isso. Como a massa ela vai bastante manteiga, então ela fica muito fácil de malear. Ó. E não precisa untar? Não. E geralmente eu faço até a subidinha, Rafa? Sempre tem que fazer, e você tem que tomar bastante cuidado com esse cantinho nas paredes, porque a gordura ela vai subir e depois ela vai descer. Então você vai ter que colocar bastante massa aqui no cantinho, até mesmo para o recheio não quebrar. Boa. Daí você faz, e tem pessoas também, sempre quando for assar tem que furar.
Se você não furar, o calor que tá embaixo, ele vai inflar. Então a massa vai quebrar. Entendi. Isso. Então, ó, aqui já tá bem abertinha. Nossa, ela tá muito molinha, muito macia. Isso, ela é super macia. Ela não tá aquela massa que quebra. E olha o quanto ela rende. Se for para você fazer uma tortinha pequena como essa que nós temos, dá para fazer umas 6 tortinhas pequenas tranquilamente. Só com essa receita? Só com essa receita. Gostei. E esse recheio também, você pode fazer da mesma forma que você quer com linguiça. Boa. Fica muito bom, é uma proteína barata para se revender e super saborosa. Eu acho que tem um brasileiro que não gosta de linguiça. Que não gosta, não é? Olha, a nossa tortinha tá pronta. Eu venho aqui nos cantinhos, ó, furo ela. Ah, é no cantinho. Tanto nos cantos quanto no meio. O cantinho eu tenho que tomar cuidado porque eu coloquei mais massa, lembra? Pra não quebrar. Prontinho, agora eu vou colocar ela pra assar. Forno pré-aquecido? Forno pré-aquecido a 160 graus. E depois que você colocou ela pra assar, você coloca a 180 por aproximadamente de 20 a 25 minutos. Depende muito do seu forno. Então você fica olhando e vê se ela já tá crocantezinha. Ah, então você vê, coloca ela no forno pré-aquecido por cerca de 20 a 25 minutos, isso, mais ou menos. O que acontece, uma dica bem legal, é quando você vai assar ela, você olha as laterais, como elas ficam. Se ela ficar mais marronzinha. Isso. Agora a gente entra aqui com o recheio. Esse recheio também dá pra, dependendo da forma que você corta o frango, dá até mais de uma torta também. Não dá? Porque é um recheião. É. Olha, gente, tortãozão. Isso aqui no almoço de domingo. Uau! Pode provar? Uau! Calma, gente, não terminou ainda. Daí eu vim aqui, ó, com creme de milho. Creme de milho é super difícil. Conte para mim como eu faço um creme de milho. É só você pegar o milho enlatado, bater ele no liquidificador, peneirar ele e engrossar um pouquinho. Pronto. Peneirei e eu engrosso ele no fogo mesmo. No fogo. Mas sem nada. Mais nada. Não ponho água, não ponho nada. O amido de milho que a gente usa, ele é feito de milho. Então a gente não precisa usar mais nada aqui no creme de milho, só isso. Gente, é só o milho. É o puro creme do milho, Brasil! Daí eu venho aqui, ó. Vou decorando ele. Se você quiser, pode colocar ele inteiro. Também na tortinha, como eu fiz nessas menores. Ou você pode colocar num saco de confeiteiro e fazer essa decoraçãozinha simples aqui, que também fica um charme para se você for vender, né? Que demais! Depois disso, eu não preciso pôr no forno de novo, nada? Nada, já tá prontinha. Se caso você congelar, 2 minutinhos ou 1 minuto e meio com um copo com água dentro do micro-ondas, vai aquecer ela. O copo com água é para ele não ressecar, porque se você colocar qualquer tipo de massa dentro do micro-ondas, ele vai retirar todo o líquido. Então vai ficar muito duro. Se você colocar com um copo com água, 1 minutinho e meio ou 2 minutos, fica ótimo. Posso usar isso para fazer o que mais? Tudo que for tortinha? Tudo que for massa. Se você quiser aquecer pizza, tortinhas, esfirras, tudo que for massa, você coloca um copo com água. Fica ótimo. Adorei a dica dela, Brasil. Pode provar? Agora chegou a minha vez. Que coisinha mais linda. A gente pode vender uma dessa por mais ou menos quanto, Rafa? A gente sabe que depende da região, do valor dos ingredientes, mas uma média, vai. O custo dela vai sair pra gente R$1,25. Se você vender até R$4, você tá conseguindo ter um lucro bom, né? Que demais, Brasil. Adorei, adorei. Ai, vou experimentar. Nossa, que cheiro delicioso. Rafa de Deus. Tá bom? Nossa. Arrasou? Que delícia. Arrasou demais. O frango tá muito bem temperado. Muito bem temperado. Ele fica com outro sabor. E não fica seco. Você viu quanto suculento ele fica? Maravilhoso. O creme de milho dá aquela cremosidade para a nossa torta, mas eu achei essa forma de você fazer o frango totalmente diferente. Não é? Muito melhor. Deixa a torta muito mais saborosa, Brasil, muito mais. Muito bom.
A massa fininha. Fininha. Eu adorei, gente. Fora que a gente tá usando vários temperinhos que fazem muito bem pra gente. Isso. Já, diretor? O diretor tá falando pra mim que ele já encomendou essa que foi pro forno. A janta dele. Já tá foi bem pra esperto, ele. você tá vendo, né, Rafa? Rafa, eu amei. Gente, que bom que façam. Vendam se vocês Isso, quiserem, quero porque que eu todos acho que ganhem bastante dinheiro. é uma ótima pra vocês de casa. Eu adorei.